Olá! Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente se interessou pelo curso de triagem de cardiopatias no período neonatal que acontece agora no mês de setembro, de 1 de setembro a 1 de outubro. O público-alvo para esse curso são médicos, pediatras, neonatologistas que querem rastrear, identificar e orientar o manuseio inicial de neonatos cardiopatas. Mas outros colegas em formação também, às vezes colegas até que fazem ecoadulto e que querem ver algumas cardiopatias no período neonatal, ou colegas que fazem ultrassonografia obstétrica e que, vendo as cardiopatias do período neonatal, é claro, já estarão vendo alguma coisa do exame fetal, também podem se interessar pelo curso. Ele não é, gente, um curso de ecofuncional, certo? Nós sempre começamos pelo curso de triagem de cardiopatias, porque o ecofuncional ele pressupõe que você já tem um conhecimento bom das técnicas ecocardiográficas, da triagem, da anatomia e fisiopatologia do coração do recém-nascido, de toda aquela mudança circulatória neonatal, que você trabalha numa UTI que tem backup de cardiologia, e muitas vezes os colegas que nos procuram não têm toda essa estrutura. Então a gente sempre procura começar com a triagem. A gente trabalha num ambiente de rede que envolve telemedicina, em que a gente pode dar uma supervisão local, e depois a gente passa para o curso de ecofuncional, que provavelmente ainda acontece esse ano, assim como também o de triagem intrauterina, para parte dos ultrassonografistas. Mas esse é triagem no período neonatal, certo? Então a ementa, vocês já viram, provavelmente, a gente vai desde noções básicas até diagnóstico diferencial. Isso é superficial, nós não vamos nos aprofundar, não é curso para cardiologistas, mas a gente vai procurar mostrar os pontos principais para dar segurança ao colega que está adiante, o colega que está na linha de frente com uma criança com suspeita de cardiopatia, com um neonato com suspeita de cardiopatia, que ele possa identificar e encaminhar aquele paciente. A nossa programação, como já foi dito, vamos desde a parte das técnicas, um pouquinho de física, aquela parte mais seca, mas necessária para nos ajudar a adquirir imagem, saber quando eu vou usar uma modalidade ou outra das técnicas ecocardiográficas, e cada uma delas nos oferece. Depois é fundamental a gente lembrar da anatomia, da fisiologia, da fisiopatologia da doença cardíaca no recém-nascido, né, que é um grupo único especial, e fazendo isso, então, essa imagem adquirida ela vai ser reconhecida, e dessa forma eu vou fazer o rastreio, eu vou fazer também esse encaminhamento inicial, qual é o paciente que eu tenho urgência, o que é aquilo que eu estou vendo. Então a nossa ação nesse curso é trazer a técnica ecocardiográfica para que a gente possa ajudar esses pequenos pacientes. Como eu trabalho há muitos anos com colegas de neonatologia, já trabalhamos muito nesse treinamento, eu costumo dizer que a gente sai de uma fase que a gente chama de braço mecânico, que é quando a gente aprende a técnica, a gente aprende aquilo ali, mas a gente faz a imagem ainda um pouco dura, sem muita segurança do que a gente está vendo, para a imagem que eu chamo do sinal do dedo, que eu até usei aqui no slide de abertura. Vocês viram quando a colega vai lá e mostra a aorta, mostra o pulmonar com paralelismo, naquela imagem bonita de transposição dos grandes vasos, né? Então aquilo é quando realmente a gente absorve aquilo tudo e o exame começa a ser feito com muito mais fluidez, com muito mais tranquilidade. Então é isso que a gente vai querer chegar. Nós vamos ter etapas, claro, a etapa teórica, que vai ser durante todo o período, todas as 4 semanas nós vamos estar nos vendo aqui pelo menos 2 vezes por semana, né? E aí tem aula, a gente vai ter apostila, textos adicionais, vão ter os testes interativos. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês, pelo menos um exemplozinho de como é que isso funciona. Depois a gente vai para a segunda etapa, que é de discussão de casos clínicos, super importante, né? Ver a imagem, ver se aquela imagem está ok, o que está faltando, o que é que ela nos disse, o que deixou de dizer, como é que aquilo ali impacta no manuseio daquele paciente. E as etapas 3 e 4 são super importantes e são muito semelhantes, porque são as etapas práticas. A diferença é que a etapa 3 é a prática que a gente faz aqui, quando vocês estiverem aqui conosco em Recife, lá no Caduceus, a gente vai fazer prática e pegar essas imagens. E a 4 você vai fazer isso no seu serviço. Na verdade, essa etapa 4 é a mais importante de todas, porque quando a gente está durante 2 horários, 3 horários, 2 turnos, 3 turnos, no grupo, com o preceptor que está ali nos ajudando, é muito importante, claro, é muito bom, porque a pessoa ajuda, agiliza um pouco, mas quando você chega em casa, está no seu hospital, o menino está ali, você está com a máquina de eco e precisa fazer essas imagens, essa é uma das etapas mais importantes, é onde a rede entra, porque aí a gente vai poder supervisionar, você vai fazer imagem, você vai mandar a imagem para a gente vai discutir em grupo, e eu acho que é isso que dá realmente a segurança de que aquilo que você aprendeu na teoria ou no potencial prática com a equipe, que você pode aplicar no seu dia a dia. Então essa para nós é uma etapa bem importante que a gente tem aqui para fazer isso. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, de uma quiz, aqui uma bem básica, né? Acho que a maioria de vocês sabe a resposta
dessa pergunta, mas a gente vai começar, né, do início, first things first, para chegar no final do curso. Então, uma imagem parasternal de eixo curto da aorta. Qual é a imagem que não é visualizada? É aquele momento que a gente tem que aprender e a gente tem que saber fechar os olhos e lembrar que o coração é uma estrutura tridimensional e a gente tem um feixe que vai cortar essa estrutura em vários pontos. E aí quando a gente começa a enxergar isso, fica fácil, conhecendo a anatomia do coração normal, saber o que é que a gente vê e o que a gente não vê, né? Então, quem é que a gente não vê na imagem de eixo curto da aorta? É o átrio esquerdo? Não, a gente vê o átrio esquerdo. Ventrículo direito, a gente também vê o ventrículo direito. O tronco pulmonar, a gente também vê. E sim, claro, a resposta é o ventrículo esquerdo. E aí vamos dar uma olhada na imagem, né, para a gente lembrar. A gente tem aqui o eixo curto, né, da aorta, bem típico, né, com seus 3 folhetinhos. O que é que fica atrás da aorta, naquele ponto de corte? Fica o átrio esquerdo. Essa imagem está um pouquinho posterior e fica bom porque a gente vê a auriculeta esquerda, né, em dedo de luva, como a gente sempre fala. Depois a gente tem aqui essa imagem, brilhosa aqui, mas fininha aqui, que é a imagem do septo interatrial, né? Aqui é a região secundo, é o verdadeiro septo, é onde a gente vai ver se está fechado, se não está. O átrio direito, aqui o nível da válvula tricúspide, né? Aqui fechada, a gente está em sístole. Aqui é a entrada até a saída do ventrículo direito, a válvula pulmonar, o tronco pulmonar. E como essa imagem está um pouquinho mais posterior, a gente está pegando a auriculeta esquerda e não está vendo a bifurcação das artérias pulmonares, mas a gente vê isso, só levantando um pouquinho a gente vê, e o mais importante, inclusive, onde a gente muitas vezes estuda a presença, a repercussão de canal arterial, estenose de ramo, enfim, várias coisas que a gente vai discutir no curso. E o que é que está faltando nessa imagem? Está faltando o ventrículo esquerdo. Por que está faltando? Porque ele está lá embaixo, certo? Ele está inferior. E essa imagem, quando a gente corta aí, a gente vai ter o nosso feixe, deixa eu botar aqui do lado para que ajuda, o nosso feixe, quando a gente faz essa imagem de eixo curto, a mão da gente está aqui, né, isso, e nossa mão está anterior, né, sempre na parte mais estreita do leque. Lá atrás, embaixo da cama, a gente está com a região posterior, direito e esquerdo. Mas o ventrículo esquerdo está aqui, ele é inferior, na verdade, a raiz da aorta, né, está embaixo, a aorta está subindo. Então eu não consigo, se eu cortar no nível da raiz da aorta, o meu ventrículo ele não vai aparecer. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma báscula, né? Eu tenho que movimentar a minha mão para poder chegar no ventrículo esquerdo. Então eu inferiorizo, né? Eu faço uma básculazinha aqui. E aí quando eu venho para cá, eu vou pegar o ventrículo esquerdo, eu vou pegar a válvula mitral. Se eu for mais posterior ainda, eu vou pegar músculo papilar, vou chegar lá na ponta do ventrículo. E quando eu volto superior, eu volto para o nível de raiz da aorta, eu vou até mais acima. Então é isso que a gente quer passar para vocês, essa coisa do 3D para o 2D, lembrar bem da anatomia cardíaca, que é aquilo que faz com que você faça eco com tranquilidade, sem precisar ficar olhando os pontos específicos, mas que a sua mão fique mais solta e você adquira melhores imagens. Então essas são as ideias, é evidente que a gente vai olhar coisas mais complexas aí para frente, mas é mais ou menos esse o modelo de trabalho. E eu queria mostrar aqui para vocês rapidinho essa imagem. Ó, aqui está no nível da aorta, aqui central aorta, aqui o tronco da pulmonar. Aqui, quando a gente vê o tronco da pulmonar, a gente vê bem a bifurcação. E eu vou parando aqui, porque em tempo real é sempre um pouquinho mais difícil, né? Mas está ali a aorta. Aqui a gente vê claramente a pulmonar, ó, com a bifurcação, tronco pulmonar, ramo direito, ramo esquerdo, né? A raiz da aorta está aqui. Nessa hora eu não estou vendo muito bem essas estruturas. Tem isso na vida real, né? A criança está mexendo e tudo. E depois, aí, ó, posteriorizou um pouquinho a mão. Não sei nem se de propósito ou não. Mas aí aqui pegou um pouquinho melhor a imagem da aorta com os folhetos, 1, 2, 3 folhetos. Aqui a gente pegou a imagem do átrio esquerdo e olha, pegando aqui a auriculeta esquerda. A gente perde a imagem do tronco pulmonar e vê um pouco de auriculeta esquerda na região do septo interatrial, átrio direito, ventrículo direito e tronco pulmonar. Ok? Então serão essas as imagens que a gente vai estar vendo, discutindo. E a última coisa que eu queria só colocar para vocês é uma pergunta que vários colegas fizeram, que é essa parte prática presencial aqui em Recife conosco, ela é essencial? E aí a minha resposta ela é ideal, mas eu entendo, né, uma frase que a gente diz muito, que o ideal é inimigo do bom, às vezes, né, e a gente deixa de fazer uma coisa porque não consegue fazer da forma ideal. Como a gente trabalha em rede, e durante muito tempo, naquele projeto grande que a gente fez lá no interior da Paraíba, a gente trabalhou com muitos colegas, nem sempre todos poderiam estar aqui, a gente sabe que tem condições de fazer essa supervisão à distância. Se alguém de vocês não puder vir e não puder estar presente, mas tiver interesse em fazer o curso, conversa com a gente, aí a gente aumenta um pouquinho na parte de supervisão online e nem por isso a gente deixa de fazer, ok? O ideal, sim, é que a gente faça a parte teórica toda online, que a gente faça a prática presencial aqui e a prática presencial no seu local de serviço. Não podendo, a gente reavalia
e ver como faz, ok? Eu espero ver alguns de vocês aqui nas próximas semanas para que a gente possa discutir um pouquinho melhor tudo isso e a gente deu essa pincelada rápida hoje. Muito obrigada.